ele perguntou se você quer que eu faça alguma ambientação antes ou se você vai tocar. Não, agora eu vou tocar direto por causa do atrasado já. Ok, vamos retomar. Falando sobre formação de médiuns, vimos que os médiuns que ainda estejam com dificuldade não devem estar no grupo mediúnico, que o acesso ao grupo mediúnico deve ter primeiramente um estudo e que mesmo depois de estar no grupo mediúnico não se deve abandonar o estudo. Fundamentalmente esses 3 pontos colocados aí de forma mais detalhada. Benza a Deus, Deus te conserve, minha filha. Vamos para os pré-requisitos da reunião mediúnica. São questões importantíssimas, que sem elas o grupo tende a fracassar. Tá bom? Vamos para os pré-requisitos. Pré-requisito número 1. Precisamos de uma instituição para que uma reunião mediúnica funcione. O que é que estou dizendo com isso? Não façam reunião mediúnica em casa. Ah, mas no livro Os Mensageiros, Isidoro e Isabel tinham na casa dele... Mas, gente, isso é 1940. Eu ainda era solteiro nessa época. Não tem sentido. Hoje não cabe isso. Por quê? Porque quando você leva uma reunião mediúnica para a sua casa, você leva as entidades para a sua casa também. E aí você tem crianças, você tem pessoas adoecidas emocionalmente, que você pode favorecer algum tipo de desequilíbrio. Não leve, não faça. E aí vou fazer uma extensão nesse conceito. Não faça do seu evangelho no lar uma reunião mediúnica. Ele não é para isso. Olha, o evangelho no lar não é nem um estudo do evangelho, sabia? Ele é um estudo reflexivo da alma humana à luz do evangelho. A gente não deve fazer um evangelho assim. Vamos ler o evangelho. Então porque Paulo de Tarso, na carta aos Coríntios, quando ele fala tal coisa, porque na verdade, isso aqui conecta com a carta aos Gálatas, porque Jesus, no versículo tal, não é para isso. Ele é para a gente ler e dizer assim, isso aqui tem muito a ver comigo. Eu passei por essa dificuldade esta semana. Porque essa semana eu perdi a cabeça, eu falei o que eu não devia e tal. Vou aproveitar para já pedir desculpa a você pelo que eu te falei hoje de tarde, porque eu briguei com você, me perdoa. É para isso. É para que nós façamos uma leitura pessoal e não para fazer estudo de conteúdos cognitivos sobre o Evangelho e muito menos para fazer reunião mediúnica. Reunião mediúnica tem que ter uma instituição para que você consiga trabalhar esse tipo de situação. Uma instituição espírita. Não se cria grupo mediúnico dentro dos nossos lares. E eu não vou mais perder tempo nisso, porque é isso que eu tinha para dizer. Está dito. Segundo ponto, a reunião mediúnica, ela precisa de uma coisa chamada presencialidade. Não façamos reuniões mediúnicas virtuais. Porque na pandemia as pessoas fizeram muitas reuniões, não aguentam, tem que fazer. Aí fizeram reuniões mediúnicas virtuais. E o grande problema, qual é, Ana Carolina? Qual é o problema de nós fazermos uma reunião mediúnica virtual? Estamos na nossa casa, e se o cara incorporar e não quiser ir embora, quem vai desincorporar? Você tem que cortar a internet do cara para desconectar, não tem como. Então,
Se na presencialidade já dá problema, imagine se você for fazer isso virtualmente. Então, além de você trazer para dentro de casa determinadas entidades que não seriam interessantes que estivessem ali, nós também temos que ter a presencialidade. A pessoa tem que estar perto, tem que estar com a gente, junto, discutindo. Todo mundo presente para poder fazer o atendimento que a gente precisa fazer. Tá bom? Pré-requisito número 3. Tem que ter uma liderança no grupo. Não pode constituir um grupo para a mediunidade sem ter ninguém que puxe o carro. Alguém tem que fazer o papel de ser aquele que coordena o grupo. Tá bom? Que chama as pessoas, que lidera, que diz, olha, vai ser assim. Porque se eu não, eu não sei, eu sou muito humilde. Se tiver só gente muito humilde, o grupo não sai. Porque, não, eu não vou falar, porque eu sou muito humilde. Vou ficar calado. Aí é tanta humildade que o grupo não funciona, entendeu? Tem que ter alguém para dizer assim, nós vamos reunir quarta-feira, ok? E aí você vai, você também. E não deixa de ser humilde. O problema é que as pessoas acham que humildade é uma coisa que humildade não é. Me ajuda aqui. Puxa esse trem. Segura. Não, aqui. Pode soltar. Se nós considerarmos que o orgulho está nesta ponta desta vara, onde está a humildade? Onde está a humildade? Muito bem, se o orgulho está nesta ponta, a humildade está na outra ponta, não é isso? Errado, não é. Se o orgulho está aqui, a virtude está no meio. O Buda dizia que a virtude está no meio, é o caminho do meio. Quem está na outra ponta também não é virtude, é um outro defeito chamado subserviência. Virtude é no meio, de um lado é o orgulho, na outra ponta, ai, coitadinho de mim, eu não sou ninguém, ai, meu Deus. E isso não é virtude, isso é defeito. Virtude é você assumir aquilo que você é. Imagine se as pessoas chegassem e perguntassem para Jesus, tu és o mestre? E ele dissesse, eu não sou ninguém. Não sou nada. Não faz sentido, não faz sentido. Humildade é você não se orgulhar daquilo que você é. Você é uma coisa. Então, se você é, você é. Vaidade e orgulho é você se orgulhar daquilo que você é. Imagine o avião estar no meio do voo, uma pessoa passa mal, aí a aeromoça diz, temos um médico a bordo, aí tem um médico humilde. Se eu disser que eu sou médico, vai todo mundo me olhar, então eu vou ficar quieto, não vou nem falar que eu sou médico, vou ficar quieto, aí a pessoa morre. Então, isso não é humildade. Humildade é você não se envaidecer daquilo que você é. Você é médico? Sou. Então pronto, vá lá e cure o cara. Ou faça alguma coisa. Isso não nos dá a condição de sermos melhor do que ninguém. Então, liderança é uma questão importantíssima. Próximo requisito. Regimento interno. Vocês sabem o que é regimento interno? Regimento interno não é estatuto, é um outro documento. O estatuto é o documento que diz como a casa funciona, quais são seus objetivos, como é que funciona a sua diretoria, as eleições e tal, e que registra no cartório, ele precisa ser olhado a cada 5, 10 anos para ver o que pode mudar, o que pode melhorar. É normal que um estatuto seja melhorado ao longo do tempo, isso é normal, é justo que seja assim. Regimento interno não se registra em cartório,
não é documento formal, ele é um acordo entre os integrantes do grupo. Antes de fundar um grupo mediúnico, é muito importante ter um regimento interno. O que o regimento interno vai falar? Vai dizer como é que o grupo vai funcionar. Se a pessoa faltar 4 semanas seguidas, o que você vai fazer? Vai tirar a pessoa? Vai ou não vai? Não vai? Vai deixar? Vai fazer o quê? Depende do que foi combinado. Porque, de repente, a pessoa faltou 4 semanas, porque a mãe dela operou de câncer, e ela ficou nas 4 semanas dando suporte. Aí você vai tirar a pessoa do grupo por isso? Eu não posso tirar. Mas a pessoa não veio por quê? Porque... a mangueira estava para desfilar, ela tinha que ir para o ensaio, e aí para sair daqui, para ir para o Rio de Janeiro, para o ensaio voltar, atrapalhou. Ia atrapalhar o ensaio, então é melhor que ela... Então, existem razões e razões, mas isso tem que estar amarrado, tem que estar escrito, olha, a pessoa ingressa no grupo em que condição? Tem que vir do estudo sistematizado, tem que estar, para não ficar pessoal, eu acho que você não deve participar, eu acho que você deve, não, a pessoa terminou o estudo sistematizado, beleza, então, é facultado o ingresso no grupo mediúnico para aqueles que tiverem concluído o estudo sistematizado e serem integrantes do grupo de estudo da mediunidade. É necessário ter, sei lá quantos anos, pode ser que o grupo tenha, pode ser que o grupo não tenha, não, pode ser até de 13 anos, o cara quiser ter 15, pode entrar. Ou eu posso dizer, não, eu só quero pessoas acima de 25. É isso que é regimento interno, são as regras para funcionamento. Para que isso é bom? Isso é bom para os casos problemáticos, que a gente diz assim, não, mas o regimento não deixa. Porque senão vai ficar parecendo que o dirigente é o todo-poderoso, é o absolutista, que diz para você sim, mas para você, Lígia, não. Não pode ser assim. As coisas têm que estar normatizadas. Bom? Que mais? É necessário que exista preparo para a reunião mediúnica. A gente não pode ter uma reunião mediúnica todo mundo estabanado, feito doido. A gente tem que se preparar para ela. As pessoas têm que estudar, conhecer, ter uma participação na casa, para que elas criem vínculos. Isso é muito importante. Então, não pode ser assim, pega a pessoa no laço e joga para dentro do grupo. A gente precisa ter um pouco mais de estrutura para isso. Características para este preparo. Lá vai. Primeira característica do preparo, a união das pessoas. Não se monta grupo mediúnico com pessoas que não se gostam. Grupo mediúnico não é lugar onde os desafetos se reúnam para tentar se acertar. A tendência é que não dê certo. É por isso que os grupos mediúnicos se formam a partir dos grupos de ESD. Por quê? Porque o grupo de ESD vai dar tempo das pessoas conviverem, confraternizar junto, aí elas se reúnem, aí elas vão comer um bolo de cenoura num dado dia, aí vai comer um peixe com molho de alcaparras no outro dia, uma canjica, um pastel frito, como é que é uma pizza frita, como é? Uma pizza frita. Então essas coisas, elas unem a gente. Existem 3 coisas que unem a gente: rir junto, chorar junto e trabalhar junto. E é isso que a gente vai conseguir com a convivência. Então a primeira coisa para que a gente funcione tem que ter união. Segundo ponto, é preciso que exista não só união, mas que as pessoas se gostem. A gente tem que se gostar, gente. Tem que se gostar. Tem que gostar do fulano, tem que gostar do outro. O grupo tem que ser de pessoas que tenham afinidade, em que a pessoa diz assim, eu gosto de ir para o meu grupo mediúnico, eu gosto das pessoas que estão comigo. Eu sinto prazer na convivência com essas pessoas. Isso é importante para que o grupo tenha saúde. Também, evidentemente,
precisa ter não somente amor, mas disciplina também, porque as pessoas precisam obrigatoriamente ter uma capacidade de respeitar o próprio regimento interno. Eu participei de um grupo mediúnico, uma época, que como todo bom grupo mediúnico, quando chega na hora de começar a reunião, o que é que a gente faz? Vai na porta aí, tranca. Não faz isso aqui? Não tranca? Estou achando que não. Não tranca a porta? Tranca. A porta fica aberta. Deixa aberta? Porta do centro. O centro. Ah, não. Se só tiver essa reunião no centro, tranca a porta, né? Tranca a porta. Porque era o centro que só tinha essa reunião à noite. Então a porta ficava aberta. Aí vai começar a reunião, a gente ia lá fora e trancava a porta do centro, porque a gente ia lá para o fundo, para a mediúnica, não podia deixar a porta aberta, não tinha mais ninguém, só estávamos nós. Então a gente trancava a porta do centro e ia para a reunião. Uns 15 minutos depois da reunião começada, a gente começava a ver um barulho na porta. Era a fulana chegando atrasada. Ela tinha a chave, pois ela abria o centro e lá da porta ela dizia: vocês pensam que eu não ia vir, eu não ia perder essa reunião? Não. Ai, meu Deus. Não deixa de ser. Não deixa de ser. E aí atrapalhava a reunião todinha. Estava no meio das comunicações, ela chegava. Com licença, seu espírito, com licença. Então, tem que ter disciplina. E precisa de estudo. Precisa de... Não bate foto ainda, que eu vou botar mais coisa. Aguenta aí. E precisa de estudo. Mas que estudo precisa? Olha o estudo que a gente precisa, vamos lá. Primeiro, atendimento espiritual. Quem tem problema de atendimento espiritual vai ficar no atendimento espiritual. Vai permanecer ali. Esse é o grupo de estudo dela. Ela está estudando lá. Lá é que ela está aprendendo sobre perdão, sobre amor ao próximo, sobre os princípios do Evangelho. Lá. Vai estudar também através dos trabalhos. Eu não disse que eu ia falar de novo da mesma coisa? Quero para ninguém dizer que não viu. Então, para quem está em atendimento espiritual, pode ser que permaneça lá e o trabalho é o trabalho assistencial. Para quem tiver melhorzinho, estudo doutrinário. Aí dá para a gente colocar no estudo doutrinário, que seria o estudo sistematizado, que é uma das formas que a gente tem, muito comuns, está certo? Para o nosso desenvolvimento, ou o estudo de obras, de Joana, de André Luiz, de Manuel Filomeno, de Kardec, de sei lá quem seja, mas estudo de obras que possam estar na continuidade depois do estudo sistematizado. E nós podemos também ter o estudo mediúnico, que é uma das opções dentro deste elenco de estudo. Mas esses são os nossos pré-requisitos, tá bom? Por que a gente precisa estudar? Por quê? Por que tem que estudar se a mediunidade é um dom? Se a mediunidade já é um dom, por que eu tenho que estudar? Ei, cara, peraí, volta lá. Né? Então eu pergunto, eu quero informar aos presentes que a apresentação já está aqui na mão da casa, que depois vocês, quem não é da casa, bate foto. Oi?
está sendo gravado e vai ser... Meu Deus, vou tomar mais cuidado com o que eu estou falando. Então, nós vamos... e depois, quem quiser, pode pegar aqui com a direção da casa o arquivo, ou assistir no YouTube depois, né? Ou falar comigo que eu mando o arquivo do mesmo jeito. Certo? Ou bater foto. Mas vamos em frente. Por que estudar se a mediunidade é um dom? Se a pessoa já vem pronta, por que ela tem que estudar? Pelo amor de Deus. Qual é a razão que a gente pode ter para este tipo de situação? Por que tem que estar estudando? Eu já sou médio, chego lá, largo de mão, os espíritos vêm, pam, fazem comunicação e eu vou embora. Critério, tem que aprimorar. É mesmo? Claro, isso é um bom canal. Eu trouxe aqui uma informação que a gente aprende quando estuda algumas coisas de doutrina espírita. Eu coloquei isso aqui. Vamos lá. Eu trouxe aqui para nós alguns aspectos importantes. Por quê? Porque nós possuímos, evidentemente, um problema grave que é a influência moral do médium. As comunicações, elas têm a influência moral do médium. Se eu colocar um médium deseducado, o médium morde, bate, ele cospe, xinga, humilha, bate na mesa, não permite nem que o dialogador converse com ele, agride, ofende, interrompe, não acolhe a entidade de maneira direita, dá vazão aos próprios sentimentos, pode ter raiva da entidade, pode ter bloqueio. Eu já participei de reunião mediúnica que o médium dizia, não, essa entidade não, essa eu não quero não, com medo da entidade que ia se manifestar. Médiuns deseducados que às vezes corrompem a mensagem, controle para que ele não diga o que não deve dizer, não ataque as pessoas. Inclusive, nesse sentido, no livro Diálogo com as Sombras, o Hermínio de Miranda dá um conselho interessante. Nem sempre a gente segue isso, mas está lá na obra, deixar com vocês a ideia. Ele diz que na mesa mediúnica de educação da mediunidade, daqui a pouco a gente vai ver isso aí, a gente separa os médiuns psicofônicos dos psicógrafos. Os psicógrafos você coloca para um lado e os psicofônicos você coloca do outro. Parece um ritual, né? Quem é psicofônico fica à minha esquerda. Quem é psicógrafo fica à minha direita. E ele diz que onde ficarem os psicofônicos, não deixe nada sobre a mesa. Não deixe jarra de água, não deixe lápis, não deixe toalha, não deixe nada. Porque os psicofônicos deseducados podem pegar a jarra de água e jogar no chão, pegar o lápis e machucar, cordões, né, você usar cordões. Quem está em início da educação da mediunidade tem que ter essa prudência. Os lápis próximo dos psicógrafos e não perto dos psicofônicos. Objetos que eles possam usar, jogar. Claro que estou falando dos médiuns deseducados, mas isso pode acontecer, eu posso ter um médium deseducado. Um médium que, na casa dele, ele joga prato nos outros. Não tem gente que joga as coisas nos outros? Tem gente. Aí você leva para a mesa mediúnica uma pessoa dessa, ela vai pegar o livro que tem em cima da mesa, ela joga. Então, o médium, ele tem muita influência nesse processo. Por isso que a gente tem que estudar, para que a gente possa ter uma leitura mais adequada do que a gente deve fazer numa reunião para poder educar o espírito. Então, vamos lá. Vamos para frente.
Vamos ver para que a gente estuda. Eu trouxe isso aqui, mas eu vou até passar mais rápido, porque nós estamos meio atrasadinhos, né? Mas é importante que a gente veja que o estudo vai ajudar a gente a entender isso, porque senão eu penso que morreu, virou tudo anjo. Só porque a pessoa passou para o lado de lá, é um espírito de luz. Isso teve um espírito de luz aqui e tal. Nem sempre, porque depois da morte existem vários destinos dos espíritos após a morte. Catalogando na série do André Luiz, eu encontrei 7 destinos diferentes após a morte. E não é 7 porque 7 são as cores do arco-íris, 7 são os dias da semana, 7 são os anões da Branca de Neve, 7 são as Horcruxes do Harry Potter. 7 são os chakras, 7 são as notas musicais. Cadê o Jair? 7 são as notas musicais. 7 são os buracos da cabeça. São 7. Depois vocês contam em casa que vai dar 7. Deu 7? Muito bem. 2 ouvidos, 2 olhos, 2 buracos no nariz e uma boca. 7. Tem um monte de coisa que é 7. E 7 são os destinos no mundo espiritual. Vamos lá. Primeiro destino no mundo espiritual. O cara desencarna e vai para onde? Para o corpo. Tem isso? Se eu não estudar, eu não sei. Eu preciso estudar para saber que isso existe. Quem são as pessoas que ficam presas no corpo? Muito bem, estão aqui. Eu trouxe aqui 4 exemplos. Os materialistas, os apegados ao corpo. Mas o cara não é materialista, não é apegado ao corpo. Não, porque às vezes o cara é apegado ao corpo no seguinte sentido: ele ama o corpo que ele tem. Ele fica no espelho olhando. Nossa, esse corpo. O cara que de repente já fez um investimento de $100 mil naquele corpo. Ele já botou todo tipo de recurso para que o corpo seja sempre lindo. Como é que você vai querer que o cara largue o investimento dele depois da morte? A tendência é que ele fique ligado ao corpo. E também os sensuais também ficam ligados ao corpo por conta da vaidade do corpo em termos dos interesses afetivos, sexuais que eles têm. E um quarto grupo que tem são os vaidosos. A pessoa ocupa uma posição de destaque na sociedade, nunca cuidou do espírito, quando desencarna fica no corpo. Porque quer que o corpo viva, porque acabando aquela existência, ele não tem o título que ele tinha. Então me interessa continuar sendo quem eu sou, para continuar tendo a autoridade que eu penso que eu tenho. Então fica preso no corpo esse grupo de pessoas, ou seja, a grande questão aqui, na verdade, é que eles vão muito frequentemente assistir à decomposição. Se eu não tenho formação espírita, se eu não tenho estudo, Dona Cláudia Mônica, eu dificilmente conseguirei perceber este fenômeno. Mas como é que pode? O espírito está preso no corpo, ele já morreu, o que é que está fazendo lá? Por que ele não vai embora? Ele não vai embora pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. Porque não quer. Porque não foi Deus que amarrou ele no corpo. É o próprio espírito que se prendeu no corpo e acha que a vida dele é a vida material. E quer que o corpo levante. Como o corpo não levanta, ele muitas vezes desce junto com o corpo para a sepultura. Fale, minha filha. Abra seu coração. Esses tipos de espírito, que o destino deles é o corpo, quando são cremados, o que acontece com eles, quando o corpo é cremado? Depende. Depende? Depende. O fato dele ser apegado ao corpo não quer dizer que ele vai sentir as dores da cremação. Existem uns que sim, e tem outros que não, a depender
da vinculação que eles têm. Vou dar um exemplo para você. Livro Nas Fronteiras da Loucura. Tem um caso lá de um grupo de jovens no carnaval, o livro se passa no carnaval, um grupo de jovens que está dentro de um carro. Tem um motorista, que é um cara já bastante perturbado psicologicamente, ele é nitidamente uma pessoa bem complicadinha, e junto tem um rapaz que acabou de entrar para o grupo, ainda é bem inexperiente, nem sabe o que está acontecendo, não sabe nem por que ele entrou naquele carro. O carro sofre um acidente, cai num bueiro daquela de rua dupla, tem um bueiro no meio, o carro cai, quando cai todo mundo está no carro, desencarna. Aí desencarna o rapaz e o motorista também. O pessoal passa lá, pega os corpos e leva para o necrotério. Como morreram fora do hospital, tem que ter uma autópsia para saber a causa da morte. Aí eles colocam os caras na pedra para fazer a autópsia. Nisso, os mentores já levaram os espíritos para o mundo espiritual. E eles estão lá, no mundo espiritual, e o corpo está na pedra, no necrotério. Chegou o médico legista e começa a fazer os cortes para descobrir. Ele corta o rapaz e ele está adormecido ali. Ele nem percebe os cortes. Aí ele vai cortar o motorista. Cada corte que ele dá no corpo do motorista abre no perispírito uma ferida semelhante, pela vinculação que ele mantém com o corpo físico. Até que chega o momento que ele grita demais e ele desaparece da pedra. Ele deve ter ido para perto do corpo. Então, assim, isso depende muito do que nós temos de experiências em termos espirituais. O item 257 de O Livro dos Espíritos trata sobre a sensação dos espíritos. E lá é dito que o fogo, o frio, nada atinge o espírito do seu sentido real. Mas o meu condicionamento mental pode fazer isso acontecer. Então, alguém que tem uma vinculação muito forte com o corpo tem uma tendência de ser, de perceber um processo de cremação. Uma tendência. Mas isso não é uma obrigação. Por quê? Porque existem circunstâncias que podem favorecer pessoas apegadas à vida material, que é doação de órgãos. Literatura espírita diz que quando alguém faz uma doação de órgãos, os mentores vêm e isolam esta pessoa de tal sorte que ela perde as conexões com o corpo físico. Mas ele era materialista, mas por acréscimo de misericórdia, eles promovem uma secção entre o indivíduo e o corpo. E aí, se cremar, não vai sentir. Então, há uma tendência, sim, de que exista uma percepção dele disso, mas não é uma regra absoluta. Se ele está ligado ao corpo, então ele obrigatoriamente vai sentir. Há uma possibilidade grande, mas a gente não pode fechar a questão de dizer, com certeza ele vai passar pelas dores da cremação. Porque aí a misericórdia entra e pode fazer alguma coisa. Porque muitas vezes os espíritos estão vinculados ao corpo, porque os mentores querem deixar essa experiência como educação para ele. Os mentores poderiam retirá-lo. Os mentores poderiam tira e leva, mas às vezes não, deixa, porque essa experiência vai ser educativa para ele. Então permite que permaneça como um processo, entre aspas, terapêutico. Ele vive aquela experiência como uma terapia para que ele se eduque. É confuso o que eu falo? Fala-se muito de suicidas que ficam vinculados, ainda sentindo, ficam com todo o fluido vital. Por que isso? Para fixar as lembranças de uma forma que elas ficam mais vivas. Quando você retira o fluido vital, o espírito não tem lembranças tão vivas do que ele fez. Então, deixa o fluido vital, para que quando ele lembre, as experiências sejam vívidas e diminua a chance dele repetir isso no futuro, porque quando ele lembra, ele tem pavor. Quando ele pensa em pular de uma ponte, ele sente um arrepio, ele sente horrores. Por que ele sente horrores? Foi o processo terapêutico traumático que foi feito, de maneira que ele ficou vinculado ao fluido vital, e a ardência das lembranças faz com que ele tenha
esse tipo de memória mais viva. Então, os mentores, se quiserem, podem interromper esse processo, caso eles considerem que não seja viável que essa entidade experimente os horrores de uma cremação. Lembrando sempre que a cremação será sempre um aspecto psicológico, porque fogo não tem influência sobre espírito. É uma questão mental que ele acha que tem, ele passa a ter porque pensa que sim. Igual fome. O espírito tem fome, quer comer um pão de mel. E aí, o espírito quer comer um pão de mel. Aí, ele acha que se ele não comer o pão de mel, ele vai morrer de fome. O que acontece no mundo espiritual se um espírito não comer e achar que se ele não comer vai ter fome? O que vai acontecer com ele? Ele morre. Morre. Tenho fome, vou morrer de fome. Ele morre. Aí daqui a pouco ele acorda de novo. Estou com fome, eu acho que eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí ele morre. Aí ele levanta de novo. Ai, estou com fome. Até que ele se desperte, mas ele vai, entre aspas, morrer várias vezes. É porque a crença que ele tem é que ele morre. Aí ele morre. Ele desfalece. Aí daqui a pouco o olho abre. Estou com muita fome. Aí esse processo segue, entendeu? Oi? Não é só você que sente fome. Os espíritos também sentem. Outro destino. Existe espírito que fica na crosta. Fica na crosta andando pelo mundo, indo para o trabalho, dentro do hospital, na repartição pública. O outro fica em casa, dormindo do lado do cônjuge. Dona Flor. Então, assim, os espíritos podem, de repente, ficar na crosta, e isso é muito comum. Não é isso, meu filho? Muito comum. Quem fica na crosta? Os ignorantes das questões espirituais. Eu não sei nada da vida espiritual, eu ignoro tudo, nunca me questionei disso. Aí eu desencarno, mas eu estou vivo para o trabalho, está na hora de ir, segunda-feira. Aí fica andando, uns vão para a festa, continua indo para a festa, continua se drogando, eles continuam vivendo a vida da forma como viveram. Os alienados, eu nem sei o que eu não sei. Então você tem pessoas que estão na Cracolândia, desencarna, pode ficar por ali, perambulando, se alimentando e se drogando através dos outros, né? Então eles estão ali, alienados. Os inconscientes, os que não têm nem ideia do que a vida espiritual é. Ele não tem noção do que a vida é. Ele está vivendo a vida como ele acha que ela é, só material. Aí ele desencarnou, se acha vivo, volta para casa, fica falando com as pessoas, ninguém fala com ele, mora em casa, não quer fazer mal, tá? Mas não sabe o que está acontecendo, está perdido. Uma quantidade grande de espíritos da reunião mediúnica está nessa condição. E estes, na verdade, eles vão atrás do quê? Dos seus interesses. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Coloque em local de tesouro, interesse. E coloque no local de coração, o espírito. Aonde estiver o seu interesse, aí você estará o espírito. Então, se você tinha interesse por alguma coisa, a tendência é você vai para lá. O tio Patinhas, por exemplo, desencarnando, vai para onde? Vai para a caixa forte. Vai ficar lá assombrando. Vai para o cofre, vai ficar pulando naquelas moedas lá. Então, assim como você tem casa mal assombrada, fazenda mal assombrada, caixa forte mal assombrada, marido mal assombrado, você pode ter várias coisas, né? Que o cara fica apegado a essas questões. Terceiro lugar para onde as pessoas vão.
chama-se umbral. Por que que o nome é umbral? Muito bem. Em latim, ombro. Ombro, em latim, significa sombra. A úmbria é o lugar onde é ensombrado. Um local umbroso é um local sombrio. E a sombra nem é a treva, mas não é a luz. Isso é a sombra. No umbral é o local da penumbra. Quem está no umbral? Pergunto, quem está no umbral? Qual é o tipo de espírito que costuma ir para o umbral? Muito bem. Olha só, as vítimas do remorso. Ai, eu não deveria ter feito o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz. Isso é umbral. Os viciados, meu Deus, cadê? Eu quero bebida, eu quero isso. Umbral. Os fracassados, que sentem a sensação do fracasso nas suas relações familiares, suas relações profissionais, que erraram naquilo que fizeram, tropeçaram nas pedras que não deveriam. Então, esses são típicos do umbral. E os hipócritas, aqueles que fingiram ser o que não eram, quando chegam do lado de lá, eles dizem, meu Deus, como eu fingi, eu deveria ter mudado, eu não mudei, eu tive chance de mudar, eu não mudei, eu fui para o centro espírita e não mudei. Eu chegava lá todo dia e dizia, boa noite, irmã fulana, com aquela voz trêmula, mas eu não era assim. Irmão fulano, mas não ama ninguém, faz as coisas com raiva. Olha o que fizeram, deixaram tudo jogado, pois agora eu vou fazer, só jogo dá trabalho para gente. Meu Deus. Vai para o trabalho assistencial, está ali cortando a cenoura, a antipática nem veio, né? Graças a Deus que ela não veio. Então, a gente acaba perdendo oportunidades. Então, esses ficam no umbral, tá? E o que é o grande foco de quem está no umbral? A culpa. O que move os espíritos para estarem no umbral é culpa. Isto é claro. Agora eu vou falar de uma coisa que poucas vezes se fala no movimento espírita, que as pessoas confundem. Existe um outro lugar chamado trevas. Trevas não é umbral. Umbral é uma coisa e trevas é outra. Qual é a diferença da treva? Qual a diferença da treva para o umbral? A maldade. O cara do umbral é mau? Não, coitado. Ele é um desesperado. Ele é uma pessoa em pânico com as suas próprias faltas. Ele não é mau. Ele não é mau. Agora, das trevas é. Olha como é diferente. Quem está nas trevas, em vez de estarem os viciados, estão os viciantes, os que empurraram as pessoas para o vício. Ou os odiantes, os que empurraram as pessoas para o ódio. Estão os planejadores do mal e as almas endurecidas. Um detalhe sobre a diferença do umbral para as trevas. No umbral não existe organização social. Não há organização social dos habitantes do umbral. Você não chega no umbral e pergunta assim, quem é que lidera aqui? Ninguém lidera ninguém, porque está todo mundo desesperado, é uma casa de loucos, então é todo mundo gritando, todo mundo desesperado, é um local horrível de ficar. São uivos, barulhos horrorosos, escuro, a pessoa fugindo de um canto para o outro.
mas só que ninguém lidera, não tem líder no umbral. Está todo mundo. Eu estou tão perturbado na minha dor que eu não tenho condição de estar pensando em, ei, vamos gritar todo mundo junto agora. Não existe, ninguém se organiza. É todo mundo em pânico. E eu vou falar para vocês, é um ambiente muito pesado, porque o hálito da culpa toma conta das pessoas. É um local extremamente pavoroso. Imagine você estar sobrevoando a floresta amazônica e o avião cai no meio da mata de noite. Mais ou menos isso, um umbral. Que você não vê nada e não sabe se vai ter uma onça, vai ter uma cobra. Você não sabe onde você está, você não sabe se sobe na árvore, se quando sobe morre, se quando fica embaixo morre. O medo que você sente é mais ou menos coisa paralelo, né? Já nas trevas não, nas trevas tem hierarquia social, tem gente que manda e gente que obedece, porque como eles são almas endurecidas, eles bloqueiam os sentimentos de culpa e trabalham com hierarquia. Então lá tem quem manda e tem quem obedece, tem quem é soldado e quem é escravo, tem quem apanha, tem todo tipo de situação nessa região. Nós temos vários fenômenos nas trevas. Quem já assistiu o filme Senhor dos Anéis sabe o que é treva. Treva é aquilo ali, aquele olho de Sauro, o olho que tudo vê, né? E as pessoas subjugadas naquele poder tirano. Mais ou menos isso que é o sentido da treva. Enquanto que no umbral o que move é a culpa, aqui o que move é o poder. Um desejo de poder muito grande. Quinta região são os chamados postos de socorro. O que são postos de socorro? São locais para onde algumas entidades costumam ir, principalmente após a desencarnação. Quem está lá nos postos de socorro? Os recém-chegados no mundo espiritual. O homem comum não vai para o umbral, o homem comum vai para o posto de socorro. Os que não têm grandes erros e os que não têm grandes acertos. E foi vivendo assim, meio descoisado. E aí, conclusão, posto de socorro. É um posto de socorro, é um local onde eles vão ser acolhidos na desencarnação. O mais esperado para nós aqui é posto de socorro, tá? Posto de socorro é o que espera. Observem que as pessoas, quando se manifestam, que são trabalhadores, eles estão em posto de socorro. Estão me recuperando, estão se adaptando, estão se preparando para poder voltar, estão em posto de socorro. E aqui, o grande elemento é a nossa readaptação ao mundo espiritual. É o nosso retorno para casa com as naturais condições de aprimoramento do nosso eu. Penúltima região. Colônias. As colônias espirituais são lugares para onde vão os arrependidos, não é quem tem remorso está no umbral, arrependido está em colônia, onde estão os prestativos, os que quiseram ajudar, os que procuraram fazer, os que estavam com a sua condição melhor, os que são operosos, os que querem trabalhar, os que são operosos, e os úteis. Vocês têm condição de ficar aqui. E nas colônias é o processo de recomeço. E a última das regiões. Chamam-se, as últimas das regiões chamam-se regiões de luz. Nas regiões de luz está o amor silencioso. Se ele for alarido, não vai. É o amor silencioso, viu? Aquele que faz e não conta. O amor sem reservas. O amor anônimo. E o amor desinteressado. Esses vão para este lugar aonde a tônica é o amor.
Gente, se eu não tiver estudo de doutrina espírita, eu não consigo montar isso aqui. Eu não consigo entender as entidades que se manifestam, por que ela está dizendo isso, por que ela está dizendo aquilo. Ah, eu estou apanhando, eu estou preso. Que preso? Espírito preso. Onde é que você viu o espírito preso? Quando você já viu? Preso, está preso. Está preso, apanha. Existe. Espiritual, eu estou preso no meu corpo. Você morreu faz 30 anos, não tem mais nem osso. Está preso no quê, meu filho? Você está ligado. Está ligado, está vinculado. Quando a gente fala que, nos castelos, os espíritos arrastam corrente. Que corrente que ele arrasta, meu Deus? São essas correntes que estão presas na vida física, né? Esse aqui é o problema. Vamos para frente. Vamos para os tipos de reunião mediúnica. Existem 5 tipos de reunião mediúnica. Vimos isso no março do ano passado. Vou ver de novo, vou ver mais rápido, para a gente poder avançar, que estamos atrasados. Tipos de grupo mediúnico. Primeiro tipo é o grupo da educação mediúnica. O que é um grupo de educação mediúnica? É o grupo onde as pessoas serão educadas. É o primeiro grupo mediúnico, que se permite todo tipo de erro, porque ali é para aprender. Então a gente erra, faz besteira, se atrapalha. O médium vai para a reunião mediúnica, comeu, saiu de casa até a tampa. Aí chega lá, passa mal, vomita, porque passa mal. Isso acontece. A educação mediúnica é para a gente aprender. Que o espírito quer puxar a mesa, arranca a toalha de mesa e derruba tudo, quer agredir o doutrinador, o dialogador, né? Isso tudo é educação mediúnica. Um grupo pode ficar em educação mediúnica a vida inteira e nunca avançar. Continuar 40 anos em educação mediúnica, nunca passar disso. Tá? Mas ele pode passar para um outro tipo de reunião. O que é uma boa característica para a gente saber se o grupo é educação mediúnica ou se ele já deu um passo à frente? A natureza do espírito que se comunica. Os espíritos que se comunicam no grupo de educação da mediunidade são espíritos mais simples. Ele está perdido, está na crosta. São entidades assim. Geralmente está na crosta, foi atropelado, não sabe que morreu, não sei o que houve comigo, estou no hospital, ai, minha vida, não sei o que foi que houve, por que está assim, um que está preso no corpo. É fundamentalmente esse padrão de espíritos que se comunicam. Espíritos que estão numa condição de alienação, sem compreensão, não são casos complexos. Quando você começa a ter casos complexos, por exemplo, espírito trevoso, não é típico de reunião de educação da mediunidade. Espírito das trevas não é comum. Se começa a ter muito espírito trevoso, a reunião está mudando de perfil. Tá? E essas entidades, elas só vêm quando o grupo já está educado. Enquanto o grupo está se formando, vem só as entidades mais simples, porque o foco não é no espírito, o foco é no médium. O trabalho é que o médium se adeque, e o dialogador também, a como atender essas pessoas. Um outro grupo mediúnico que existe é o grupo de assistência espiritual. Qual é a diferença do grupo de educação da mediunidade para o grupo de assistência espiritual? O grupo de educação da mediunidade, ele é só um grupo em que as pessoas vão e aí vão se aprimorando, vão aprendendo, isso é uma coisa. O grupo de assistência espiritual é o grupo que dá suporte para o trabalho de atendimento espiritual da casa espírita. Quando a senhora Dona Mônica abre um trabalho de atendimento espiritual, com atendimento fraterno, palestra, passe, fluidificada, que tem aquele trabalho todo, um grupo mediúnico de suporte é criado. Para dar suporte, olha como é diferente, hein? Para dar suporte a esse trabalho. Então, as pessoas que estão em atendimento na casa
vão sendo atendidas aqui. Geralmente, não disse sempre, estou falando geralmente, a reunião é no mesmo horário. Então, as pessoas estão vindo para a Casa Espírita para ouvir a palestra, e na outra sala está acontecendo a mediúnica que está atendendo os espíritos que estão vinculados a eles. Percebem a diferença do primeiro trabalho? Porque do primeiro trabalho, nós estávamos ali na autoescola, né? Vai lá, faz aí, agora baliza, beleza, agora vamos treinar, cruzamento, ladeira, não sei o quê. Essa é a educação da mediunidade, aprender a lidar com ela. No grupo de assistência espiritual tem que existir um trabalho obrigatoriamente feito com os encarnados. Então tem um trabalho feito com os encarnados e um trabalho feito com os desencarnados, geralmente simultâneo. Os nomes, numa casa que precisa, numa casa que presta o serviço de atendimento espiritual, em vários dias da semana. Se ele tiver vários dias na semana, conveniente é que tenha várias reuniões mediúnicas. Tá? Se tiver, o ideal é que tenha. A menos que você tenha uma reunião mediúnica que consiga trazer todo mundo. Só que se você tiver muita gente, vai afunilar e você não vai conseguir atender todo mundo. Até girar o atendimento daquelas situações mais graves, vai demorar muito. Então, o ideal é que tivesse realmente grupos mediúnicos acoplados nos dias de trabalho. Tá? Então, essa é a tarefa de atendimento de assistência espiritual. Viram como é diferente? Terceiro tipo de reunião, chama desobsessão. Cadê? Meu Deus. Desobsessão. O grupo de desobsessão é um grupo que ele está caindo em desuso, porque os grupos de assistência espiritual estão cumprindo esse papel. Então, antigamente, quando eu era menino, a gente tinha educação mediúnica e desobsessão. Então, a educação mediúnica era a educação, e quando as pessoas estavam formadas, criavam o grupo de desobsessão, que era só gente mais antiga, que levava a casos. E o que caracteriza que o grupo é de desobsessão? Porque o que se comunica são obsessores. Por isso que é desobsessão. Então, não é lógico que no grupo de desobsessão apareça um espírito, não sei o que aconteceu comigo. Eu estava no hospital e agora eu estou aqui. Moça, eu não sei o que houve. Esse não é um espírito para desobsessão. Esse é espírito para educação mediúnica. No grupo da desobsessão é só pedreira. São entidades pesadas, obsessores, cruéis, vingadores, planejadores do mal, entidades perversas, espíritos que têm um propósito de destruir o outro. É uma outra conversa. Você vai lidar com entidades muitas vezes cruéis que estão nessa reunião. Veja como muda. E por que então existia antes só esses dois, a educação mediúnica e o grupo de desobsessão. Por quê? Porque nós não tínhamos no passado a ideia dos chamados grupos de atendimento espiritual. Hoje, com os grupos de atendimento espiritual, o que a gente antes chamava de desobsessão está migrando para o grupo de atendimento espiritual. Mas a gente não é difícil encontrar uma casa que diga, não, esse aqui é um grupo de desobsessão. Aí você pergunta, mas você já não tem o grupo de atendimento espiritual? Por que você está com esse outro grupo de desobsessão? Então, aqui são os casos mais graves, a gente traz para cá. Aqui o que a gente traz são poucos casos e são as questões mais graves a gente traz para isso aqui. É uma possibilidade que você tenha um grupo onde os casos mais críticos que o próprio atendimento espiritual está lidando, não, esse aqui nós vamos levar para esse grupo, que é um grupo pequenino, só tem 6 pessoas, o pessoal tem 40, 50 anos de mediunidade, está acostumado a lidar com coisa pesada, vamos trabalhar lá. Então, a grande característica do trabalho de desobsessão é o fato de só lidar com o obsessor, só tem entidade obsessora. No grupo de atendimento espiritual, às vezes você lida com
com parentes desencarnados que estão vinculados às pessoas. Existem muitos casos no atendimento espiritual que você vai atender uma família e aí você descobre que tem um parente que desencarnou que estava com a doença que a pessoa está demonstrando. Aí na reunião mediúnica a entidade se manifesta, você conversa e ela entende e aí acaba o processo de perturbação, porque ele não era uma obsessão odiosa, era uma obsessão não odiosa por afinidade, aquela que nasce do afeto entre pessoas e um está perturbado, acaba perturbando o outro, mas ele não quer. Tem vezes que ele nem se manifesta, só dele ir no centro, ele já é acolhido, conversado e a pessoa já volta para casa mudada. Ainda faltam mais 2. Grupo de experimentação, isso aqui hoje no movimento espírita tem pouco, mas ainda existe. Grupos de materialização, de reunião mediúnica científica para anotar fenômenos que acontecem. Isso acontece, isso ainda a gente tem, né? Conheço alguns grupos no Brasil que funcionam com esse propósito, médiuns de efeitos físicos, e temos os grupos de vibração. Geralmente esses de vibração eles não têm vida permanente. Vai acontecer um congresso, cria-se uma reunião mediúnica para vibrar pelo congresso. Aí quem vai se manifestar? Os obsessores da causa. Aí 3 meses antes da Comerge, abre-se uma reunião mediúnica de vibração. Aí você fica atendendo as entidades que estão contra o evento. Acabou o evento, o grupo se desfaz. Então são reuniões de vibração que a gente tem. Diga, meu amigo. Essa qualificação por sequência? Uhum. Essa sequência, ela é criada pela própria casa espírita, por orientação do mundo espiritual, evidentemente, mas cabe à direção da casa criar esses grupos, por exemplo? Ah, sim, ela tem a liberdade para perceber quando está na hora. Eu diria que a gente faz assim, ó. A gente cria o grupo de educação mediúnica e depois que a gente tem um grupo experiente, a gente abre o trabalho de assistência espiritual para que esse trabalho de assistência espiritual seja suportado por esse grupo mediúnico que está aí. Então, eu crio o trabalho. Ah, mas eu não tenho, eu queria abrir um trabalho de atendimento espiritual, de atendimento fraterno, mas eu não tenho mediúnica na minha casa. Abra e converse com uma casa amiga e diga, vou passar para você os casos para você trabalhar lá. Então, a outra casa dá suporte para você. Isso também é possível. Agora, o importante é a gente não fechar a porta para o atendimento. Essa reunião de assistência espiritual é como se fosse uma reunião de apometria? Não. Não, né? Não. Porque quem vai se manifestar lá é o desencarnado. Repare, digamos que esse aqui seja o salão do trabalho. Este aqui é o salão do trabalho. Eu estou falando com os encarnados. E a reunião mediúnica está atendendo os desencarnados ligados a este grupo aqui. Então, vinculado a ela tem uma entidade, ela vai dar comunicação lá. Mas é a entidade vinculada a ela que vai dar passividade. Não é ela. É a entidade que está vinculada a ela que vai dar passividade. Aí daqui tem um outro espírito ali, ligado a ela, que vai dar passividade. Aí, sei lá, ali, dali de outra pessoa, você tem 6 obsessores dele que vão dar passividade. E assim vai. Aí você vai atendendo as comunicações ligadas a esse grupo. E os outros vão sendo atendidos de forma geral, né? Sem um detalhamento obrigatoriamente da comunicação desses espíritos. Ok? Olha, já deu o nosso horário. Já deu o nosso horário. Eu queria só... Sei que o nosso horário já deu, mas eu queria só mostrar isso aqui. Vou mostrar rápido, porque a gente já viu isso na última vez, para a gente poder entrar no assunto que nos interessa. Nos grupos mediúnicos eu tenho o dirigente, que é um só, que é a pessoa que coordena o trabalho, é um dirigente. Eu tenho os médiuns dialogadores, que são um ou mais, e podem às vezes ser o mesmo dirigente. Quando o grupo é pequeno, o cara é dirigente e é o dialogador.
Mas eu posso ter um dirigente e um outro para ser dialogador, ou o dirigente e mais um outro para ser dialogador. Tenho 2 dialogadores, que é o dirigente e um outro que dialoga. Eu posso ter mais de um ou mais. Se for um só, pode até ser o próprio dirigente. Eu tenho os médiuns ostensivos, psicógrafos e psicofônicos, os videntes, que estarão na reunião, tá? Aqui um parênteses sobre médium de vidência. Não se deve permitir que o médium de vidência fique narrando a reunião. Porque às vezes você tem um médium de vidência que ele quer ser só ele na reunião. A reunião começa e ele diz, olha, a reunião começou, tem 3 entidades, tem uma atrás do fulano, que foi um espírito suicida, que ele está querendo isso, ele está interessado, aí ela já aproveita e já dialoga, meu irmão, esteja em paz, e não dá passividade. Aí agora atrás dela tem uma outra entidade que morreu atropelada, essa entidade está assim, 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 e ela precisa de socorro, vamos fazer uma prece por ele. Aí ninguém incorpora, porque a pessoa sozinha, em concert, ela cuida da reunião e faz tudo. Ela vê, ela diz o que é, ela doutrina, ela faz a oração, despacha, e fica todo mundo igual um boneco esperando. A reunião acabou, aí ele vai embora. Pronto. Cuidado para o médium vidente não tomar a reunião. Médiuns de sustentação, que são aqueles que não são ostensivos, entraram no grupo de estudo mediúnico para ver como é que era, não são médiuns ostensivos, eles estão ali para dar suporte, dar um passe, às vezes se tornam depois dialogadores, mas são médiuns para sustentar o trabalho. Geralmente o trabalho de passe é feito por eles. Existem os visitantes, que são a possibilidade de você trazer pessoas de um outro grupo para visitar. Digamos que a gente está querendo montar um grupo mediúnico lá em Itatiaia, e eu não tenho muita experiência, mas lá em Volta Redonda, vamos lá visitar a reunião. Aí você vem, participa de 2, 3 reuniões para ver como é que funciona, para ter uma ideia. São visitantes, pessoas que visitam para ter um aprendizado, tá bom? A gente não deve franquear para pessoas curiosas. Eu queria muito ver como é que é, só acredito se eu ver, então vai ficar sem acreditar, né? Se eu não for lá, se eu não tiver a chance de ver, eu não acredito, então fique assim mesmo. E existe um outro que chama-se assistência, que é uma galera que vem para ficar assistindo a reunião. Isso existia no passado, hoje não é mais uma prática do movimento espírita. Existem casas que ainda têm esse tipo de prática, mas isso não constitui prática reconhecida como sendo a prática usual do movimento espírita. Não estou querendo criticar quem faça, mas não é o recomendável. Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento espiritual, não sabem o que está acontecendo, podem ficar apavoradas, pode dar medo nelas, não é a melhor solução. Nosso objetivo não é fenômeno. Então, se tem alguém com esse interesse, leva para o grupo de estudo, para que a pessoa possa se aprofundar sobre essas questões. Então, neste momento, a gente vai começar a falar sobre o dialogador da reunião mediúnica, que é o nosso tema, que vai ficar para amanhã, porque agora o tempo acabou.